Galerinha, essa é a terceira e última parte da nossa videoaula. E agora na apostila do PH, na página 147, a gente vai verificar nas entrelinhas que nós temos aí uma conclusão de tudo que eu falei sobre o artigo de opinião, tá? Então a gente pode concluir que o articulista é o autor do artigo de opinião. O objetivo do articulista é expressar o seu ponto de vista sobre determinado acontecimento ou assunto. Então, o articulista é aquele que vai articular o texto, que no caso aí é o artigo de opinião. E o maior objetivo dele é expressar o seu ponto de vista sobre determinado assunto. Esse assunto deve ser de interesse coletivo, não é só um assunto de interesse individual, tá? O interesse coletivo está relacionado a toda uma sociedade, tá? Um grupo de estudiosos, de pesquisadores, um grupo de professores, um grupo de políticos, um grupo de cientistas. Então, é o interesse de alguém, é algum grupo que tem esse interesse pelo artigo de opinião. O autor apresenta argumentos para sustentar a sua tese, a tese é a ideia. O articulista propõe esses argumentos para defender a sua tese. Primeiro ele apresenta os argumentos e depois ele propõe o argumento para defender a sua ideia. A linguagem que é empregada no artigo de opinião varia de acordo com o perfil dos leitores. Então, se esse texto é direcionado para uma equipe de cientistas, é muito diferente de quando eu vou direcionar esse texto para outro público. Então, vai depender muito de quem vai ler esse artigo de opinião para poder influenciar ou não, de forma positiva ou negativa, nos leitores. O artigo de opinião assume uma perspectiva mais subjetiva, ou seja, como é artigo de opinião, a opinião é de cada um. Então, por isso que é um texto que tem a tendência mais subjetiva do que objetiva, tá? O jornalista, ele é mais objetivo. E o articulista, que é o autor do artigo de opinião, a linguagem dele é mais subjetiva. Não há um padrão rígido em relação à linguagem utilizada nos artigos. Não tem um artigo assim, só vou usar a linguagem formal, só vou seguir à risca as regras gramaticais. Não é bem assim. Isso pode variar, pode mudar de acordo com o público-alvo. Quais são as estratégias usadas para criar esse artigo de opinião? O uso da primeira pessoa do singular, que é a marca da subjetividade, né? Os pronomes eu, mim, me. A linguagem figurada dá um tom mais leve ou mais crítico ao texto, vai depender da intenção do articulista, do escritor. Essa linguagem figurada é o uso de metáforas, o uso de figuras de linguagem, o uso de antítese, né? O uso de personificação, que são as figuras de linguagem, que depois, mais adiante, a gente vai estar vendo quais são essas figuras de linguagem. A linguagem coloquial. A linguagem coloquial é a marca de informalidade. Informalidade, aqui é I, ó, tá? Informalidade nos textos como gírias ou regionalismos, tá? Então, a linguagem coloquial marca a informalidade nos textos como gírias e regionalismos. Então, depende muito do grupo de falantes da qual o articulista faz parte. Se ele escreve sobre pessoas que vivem na zona rural, na zona urbana, se ele escreve sobre os sem terra, se ele escreve sobre os moradores de rua, se ele escreve sobre as pessoas que trabalham no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional. Então, vai depender muito da linguagem que ele vai utilizar e a qual público ele quer atingir. Na nossa apostila, nós temos a atividade no PH na página 150, 151 e 152, tá? É para vocês fazerem essas páginas no caderno, fazer na própria apostila. E o que for para fazer no caderno são as produções. Na página 157, tá? Tem duas propostas no caderno. Você vai fazer as duas propostas no caderno.
a página 157, tem 2 textos para vocês poderem ler e analisar. Na página 149 tem um texto que se chama A Verdadeira Meta, tá? Na página 149 tem um texto chamado A Verdadeira Meta, certo? Então é um texto um pouco grande, ele tem 10 parágrafos, tá? E ele fala sobre o investimento para mudar a cultura esportiva, certo? E fala sobre a Rio 2016, como é que isso influenciou o Brasil, como as Olimpíadas, né, influenciaram o Brasil, impactaram o Brasil em relação ao esporte, tá? Como é que mudou, como é que alterou a cultura esportiva no Brasil em 2016, a verdadeira meta. Na página 151 tem um texto, tá, que é chamado Paz Social. Ele é um texto que tem 6 parágrafos, tá? E ele fala, é um texto que saiu no Estadão, tá? Então, geralmente esses textos, eles saem de revistas ou jornais. A Paz Social é um texto de 6 parágrafos, onde tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Está falando que sobre a violência que gera violência. Onde há violência, também essa violência vai gerar mais violência ainda, né? Entender um pouquinho da história do Brasil, né? Falando sobre a desigualdade social. Esse texto, A Paz Social, relata também a postura das pessoas em relação às crianças de rua, o que a sociedade faz por conta disso. E na página 154, nós temos um outro texto para leitura e análise, que é O Poder da Mídia, tá? É um texto que tem 5 parágrafos e fala sobre as questões dos meios de comunicação, né? Fala como a mídia tem influenciado a vida de cada um de nós de maneira positiva e negativa, tá? E o grande desafio que a gente tem de equilibrar as coisas que são positivas e negativas em relação à mídia. O que a gente pode usar a nosso favor para o nosso benefício. Depois que vocês lerem esses textos, vocês vão realizar o exercício dessas páginas 150, 151 e 152. Sendo que na 157 você vai realizar as 2 propostas. Aqui eu coloquei uma imagem, e essa imagem aqui mostra um jovenzinho, uma pessoa sendo manipulada, né, pelo que vem da TV. Então, o poder que a mídia exerce sobre as pessoas. Então, aqui, esse poder aqui de manipular, como se esse indivíduo aqui, essa pessoa fosse manipulada e só fizesse aquilo que a mídia oferece, que a mídia diz que é para fazer, ok? Nós temos aqui mais duas imagens que também são bastante sugestivas, que tem essa imagem aqui desse jovem. Aí está dizendo assim: os jovens são mais influenciáveis do que os adultos. Então a mídia volta todos os seus recursos para eles, fazendo com que aumente seu desejo de comprar e querer aquela roupa, o tênis, o corte de cabelo, o estilo que está em alta no momento, uma maneira de se sentir parte do grupo ou descolado. Então, mostra que o jovem, sendo influenciado pelas notícias, pelas revistas, pela estética, pela música, pelas informações, então ele está sendo bombardeado por todos os lados. Mas será que o jovem é mais influenciável mesmo? Ou vocês discordam disso? Será que é mais fácil manipular o jovem hoje em dia, ou não? Aqui também a gente tem uma outra imagem que mostra pessoas que, ao invés de estar aqui a cabeça, tem, né, os aparelhos de televisão, como se eles pensassem tudo aquilo que eles veem na TV, né? Estão condicionados ao pensamento, né? Então pode imaginar que um assiste a Record, outro assiste o SBT, outro assiste a Rede Globo, né? E assim vai, cada um vai assistindo e cada um faz valer a sua opinião, né? Cada um vai escolher a Rede TV e assim cada um vai escolher aquilo que mais agradar, o que a mídia mais agradar, tá? Isso aqui é uma realidade. A atividade prática que a gente tem, né, a apostila do PH é na página 157, 158, são 2 propostas.
eu quero que vocês façam essas duas propostas. A proposta número 1 tem uma imagem de um homem lendo o jornal, na página 156, um homem lendo um jornal, e nos pés dele tem uma TV presa aos pés dele, e na cabeça tem uma gaiola. Então é como se o homem tivesse condicionado a tudo aquilo que ele lê ou tudo aquilo que ele escuta, ok? Então você vai observar a imagem e vai refletir sobre os meios de comunicação, principalmente a TV, né, que segundo a imagem manipula, controla as pessoas em relação ao consumo. Você vai produzir um artigo de opinião com esse tema, a influência da mídia e consumismo no século XXI. Na apostila tem uma série de orientações, tá? Que você vai seguir para produzir as duas propostas, certo? Então essas duas propostas são temas ao mesmo tempo diferentes, mas eles se unem, porque na verdade a proposta é você fazer um artigo de opinião, ok? Então a proposta 1, você vai olhar a imagem da página 56, você vai escrever sobre esse tema, a influência da mídia e consumismo no século XXI. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Nas orientações da apostila está pedindo a quantidade de linhas, está pedindo o que você tem que fazer, tem todo um roteiro para você poder seguir, ok? Na proposta 2, a gente tem um pequeno texto de um parágrafo que fala sobre a mídia, assim, mídia influencia a satisfação corporal de jovens, diz pesquisa da USP. Então, com base na leitura desse pequeno texto, você vai escrever a proposta 2 no caderno, o poder da mídia na construção dos padrões de beleza e comportamento. O que a mídia influencia nos padrões de beleza e no comportamento, né, de homens e mulheres, de jovens, da humanidade de uma maneira geral. Por que a mídia influencia? Será que os padrões de beleza, o que é magro, o que é gordinho, o que é alto, o que é baixo, a questão do peso de cada um, a questão da estética, da vestimenta, né? Como a mídia ela pode influenciar, né? Os modelos, as modelos, quais são os sacrifícios que eles fazem em relação a esses padrões de beleza e de comportamento? Isso pode influenciar, pode levar comportamento agressivo ou suicídio, tá? Você pode fazer as duas propostas no caderno, ou você pode digitar no Word. Você pode enviar para o meu e-mail, sandramarciasilvalopes@gmail.com, ou você pode tirar uma foto e enviar pelo WhatsApp para mim. E aí eu leio e faço as considerações e te dou um retorno. Telefone 988 15 40 15. Manda pelo WhatsApp. 988 15 40 15. Lembrando que dia 24 de abril, na sexta-feira que vem, nós temos o nosso tutorial, e esse tutorial ele é para tirar dúvidas sobre essas atividades. O tutorial não é uma aula online. O tutorial é para tirar dúvidas, para corrigir exercícios, ok? Então, fiquem na paz, fiquem tranquilos, façam as atividades sugeridas, tá? Desejo uma excelente semana para vocês, e final de semana também. Semana que vem é semana de feriado. A minha videoaula eu vou postar na quarta-feira e não na quinta, vai ser na quarta-feira, e a gente vai ter a nossa live com tutorial na sexta-feira, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição, tá? Fiquem bem, fiquem em casa, ok? Beijinho, beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.